Todo mundo na região disse para Isabel Mendes que ela estava louca. Uma fazendeira rica não deveria confiar em um peão pobre e desconhecido. Ele vai roubar você, diziam. Ele só quer seu dinheiro, alertavam. Você vai se arrepender, garantiam. Mas Isabel contratou Miguel Santos mesmo assim, e o que ninguém esperava era que o verdadeiro perigo não era ele roubar o dinheiro dela. O verdadeiro perigo era ele roubar o coração dela. Porque quando você menos espera, o amor aparece de um jeito que você nunca imaginou e muda tudo. A história começou numa manhã quente de sol forte, 6 meses depois que Isabel tinha ficado viúva. A Fazenda Esperança, que levava esse nome porque o pai dela acreditava que a esperança era a última coisa que morria. Estava morrendo aos poucos. As dívidas que o marido tinha escondido apareceram todas de uma vez depois que ele faleceu. Os trabalhadores eram preguiçosos e desonestos. E Isabel tinha certeza que alguns estavam roubando os sacos de café durante a noite. Sentada na sala, que agora era só dela, com pilhas de papéis do banco na mesa, Isabel olhava os números que não mentiam. Se ela não conseguisse salvar a próxima colheita e pagar o banco até o fim do ano, ia perder tudo. A fazenda, a casa, a única coisa que restava da família dela. Dona Rosa entrou na sala trazendo a bandeja do café. Era uma mulher de 60 anos que tinha criado Isabel desde pequena, depois que a mãe dela morreu no parto. Dona Rosa andava devagar porque os joelhos já doíam, mas os olhos continuavam espertos e atentos a tudo. Ela colocou a bandeja na mesa e olhou para Isabel com aquela cara de quem ia dar bronca. Menina, a senhora está com cara de quem não dormiu direito de novo. Isso não pode continuar assim. Precisa comer, precisa descansar e precisa de ajuda. Isabel suspirou fundo. Ajuda é exatamente o que eu não sei onde encontrar, Dona Rosa. Os homens que trabalham aqui não prestam. Chegam tarde, saem cedo, fazem o serviço mal feito. E quando eu tento falar alguma coisa, eles me olham como se mulher não entendesse nada de fazenda. A velha cozinheira balançou a cabeça. Por isso mesmo, a senhora precisa de um capataz. Alguém que ponha ordem e que faça esses preguiçosos trabalharem direito. Isabel tinha colocado anúncio no jornal da cidade, procurando um capataz. Até agora, tinham aparecido 3 homens. O primeiro cheirava a cachaça mesmo sendo hora da manhã. O segundo queria ganhar um dinheiro que ela não tinha para pagar. E o terceiro tinha passado a entrevista inteira explicando como ela deveria arranjar um novo marido, porque mulher sozinha não conseguia tocar uma propriedade. Tem mais um homem esperando lá fora, disse Dona Rosa. Chegou cedo, está sentado debaixo da mangueira. Disse que o nome é Miguel Santos e que veio pelo anúncio do jornal. Está ali quieto, sem reclamar da demora, esperando a senhora chamar. Isabel se levantou e foi até a janela. Lá embaixo, sentado na sombra da árvore grande, estava um homem de roupa simples. Calça remendada mas limpa, camisa desbotada, chapéu velho cobrindo o rosto do sol. Mesmo de longe, dava para perceber que era alguém acostumado com trabalho duro. Os ombros largos, a postura reta, as mãos descansando nos joelhos, enquanto esperava com paciência. Tinha algo diferente nele. Algo que Isabel não conseguia explicar, mas que chamou a atenção dela. Manda ele entrar, disse Isabel, ajeitando o vestido preto de viúva e respirando fundo para se preparar para mais uma entrevista que provavelmente não ia dar em nada. Quando Miguel Santos entrou na sala, tirou o chapéu imediatamente e fez uma pequena reverência respeitosa com a cabeça. Isabel notou primeiro os olhos dele. Eram castanhos, diretos, sinceros. Olhos que olhavam para ela sem aquele ar de superioridade que a maioria dos homens tinha quando falava com mulher. Ele ficou ali parado, esperando ela falar primeiro, sem pressa, sem arrogância. Bom dia, Sr. Santos. Por favor, sente.
Miguel sentou na cadeira, que rangeu um pouco com o peso dele, mas ele manteve as costas retas, o chapéu nas mãos, os olhos atentos. O senhor veio pelo anúncio do capataz? Sim, senhora. Li no jornal que a senhora precisa de alguém para tocar a fazenda. Tenho experiência com café. Trabalhei desde menino na roça. Aprendi o serviço direito em várias fazendas diferentes. Se você está chegando aqui no canal agora, venha fazer parte dessa comunidade que ama histórias que tocam o coração. Se inscreva para não perder nenhuma história como essa. É gratuito e você ajuda a fortalecer essa família. Escreva também nos comentários de onde você nos ouve. Nós adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Isabel estudou o rosto dele. Tinha marcas de sol, rugas ao redor dos olhos de quem tinha passado anos trabalhando debaixo do tempo. As mãos eram grandes e calejadas. Mãos de trabalhador de verdade. E por que o senhor não está trabalhando em alguma fazenda agora? Por que veio procurar emprego aqui? Miguel não desviou o olhar. Eu tinha minha própria terra, dona Isabel. Era pequena, mas era minha. Plantava café, milho, feijão. Tinha sonho de fazer crescer. Mas 3 anos atrás veio uma praga que destruiu tudo. Perdi a colheita, não consegui pagar o banco, perdi a terra. Desde então trabalho em fazendas dos outros, junto dinheiro quando posso. Aprendo mais sobre o serviço. Mas não é a mesma coisa que ter seu próprio chão. A sinceridade na voz dele tocou Isabel de um jeito estranho. Ele não estava tentando impressionar, não estava inventando mentira bonita para conseguir o emprego. Estava contando a verdade, mesmo que a verdade mostrasse que ele tinha fracassado. Isso era diferente. A maioria dos homens que ela conhecia mentia para parecer melhor. O senhor tem alguém que possa falar sobre seu trabalho? Miguel tirou do bolso da camisa um papel dobrado com cuidado. Aqui estão os nomes das 3 últimas fazendas onde trabalhei. Os donos podem dizer que sou trabalhador honesto e que entendo do serviço. Isabel pegou o papel e leu. Reconheceu 2 dos nomes. Eram fazendas grandes, bem cuidadas. Se Miguel tinha trabalhado lá, significava que ele era bom no que fazia. Senhor Santos, preciso ser honesta com o senhor sobre a situação desta fazenda. Meu marido faleceu há 6 meses e deixou dívidas que eu nem sabia que existiam. Os trabalhadores que estão aqui são preguiçosos e alguns estão roubando. A colheita precisa ser boa este ano e eu preciso conseguir um preço melhor que o do mercado local. Se eu não pagar o banco até o fim do ano, vou perder a fazenda. Miguel escutou tudo em silêncio. Quando ela terminou, ele pensou por um momento antes de falar. Eu posso ajudar a senhora, dona Isabel, mas vou precisar de autoridade para demitir quem não presta e contratar gente de confiança. Vou precisar que a senhora confie no meu trabalho. E vou precisar de tempo, porque fazenda não se conserta de um dia para o outro. Isabel sentiu algo que não sentia há muito tempo, uma mistura de esperança e medo. Esperança porque finalmente tinha alguém que falava com conhecimento e confiança. Medo porque confiar de novo era difícil. Quanto o senhor quer ganhar? A resposta dele foi rápida e simples. O que a senhora puder pagar. Quando a fazenda melhorar, meu pagamento melhora também. Por enquanto, só preciso de um lugar para dormir, comida na mesa e o básico para sobreviver. Isabel sentiu um aperto no peito. Esse homem estava disposto a trabalhar quase de graça, porque acreditava que podia fazer a diferença. O senhor está contratado, senhor Santos. Pode começar amanhã bem cedo. Miguel se levantou e estendeu a mão. O aperto de mão dele era firme, as mãos ásperas de trabalho, mas o toque era respeitoso. Obrigado pela confiança, dona Isabel. A senhora não vai se arrepender. Mas naquele momento, enquanto suas mãos se tocavam pela primeira vez, nem Isabel nem Miguel sabiam o que estava começando ali. Aquele aperto de mão não era apenas um acordo de trabalho. Era o primeiro passo de uma jornada que ia transformar a vida dos dois de um jeito que nenhum deles estava preparado para enfrentar. E tudo começava ali,
naquela sala quente, entre uma fazendeira rica que precisava de ajuda e um peão pobre que tinha perdido tudo, mas ainda tinha esperança. Porém, o que viria a seguir ia ser muito mais complicado do que qualquer um dos dois podia imaginar. Miguel começou a trabalhar na Fazenda Esperança no dia seguinte, antes mesmo do sol nascer. Isabel acordou com o barulho de vozes lá fora e, quando olhou pela janela, viu ele já reunindo os trabalhadores no terreiro. A voz dele era firme, mas não era agressiva. Ele explicava o que precisava ser feito, como deveria ser feito, e deixava claro que não ia aceitar preguiça nem desonestidade. Alguns dos homens fizeram cara feia. Estavam acostumados a trabalhar do jeito que queriam, sem ninguém cobrando. Mas tinha algo na postura de Miguel que fazia os homens prestarem atenção. Ele não era só mais um capataz dando ordem. Era alguém que entendia do serviço porque tinha feito aquele trabalho a vida inteira com as próprias mãos. Na primeira semana, 3 dos trabalhadores antigos pediram as contas. Não gostaram de ter que acordar cedo, trabalhar direito e prestar satisfação. Miguel deixou eles irem embora sem tentar convencer ninguém a ficar. Depois foi até Isabel e disse com calma: é melhor ter menos gente trabalhando bem do que muita gente trabalhando mal. Vou trazer homens que conheço. Gente de confiança que precisa de trabalho honesto. Isabel concordou, mesmo sabendo que os vizinhos iam comentar, e comentaram mesmo. Na missa de domingo, as mulheres cochichavam olhando para ela. Na venda da cidade, os homens faziam comentários. Aquela Isabel Mendes está deixando um peão desconhecido mandar na fazenda dela. Ela vai se arrepender de confiar num homem pobre assim. Aposto que ele está interessado no dinheiro dela. Mas Isabel não ligava para os comentários, porque pela primeira vez em 6 meses ela via a fazenda funcionando direito. Miguel trouxe 4 homens novos, trabalhadores sérios que chegavam cedo e só saíam quando o serviço do dia estava pronto. Eles consertaram as cercas que estavam quebradas, limparam os cafezais que estavam abandonados e organizaram o armazém que vivia bagunçado. E Miguel estava sempre na frente, trabalhando junto, mostrando como fazer, ensinando com paciência. Isabel começou a sair mais da casa para acompanhar o trabalho. No começo, ficava só observando de longe. Mas aos poucos foi chegando mais perto, fazendo perguntas, querendo entender melhor como funcionava cada parte da fazenda. Miguel nunca tratava as perguntas dela como bobas. Explicava tudo com calma, mostrava os detalhes, pedia a opinião dela sobre as decisões. Foi numa tarde quente, quando Isabel foi levar água fresca para os homens que estavam trabalhando no cafezal, que ela parou para observar Miguel de verdade pela primeira vez. Ele estava ensinando um dos trabalhadores novos a podar os pés de café do jeito certo. As mãos dele eram cuidadosas, firmes, conhecedoras. Ele falava baixo, mas com autoridade. E quando o trabalhador fez certo, Miguel deu um tapinha no ombro do homem e sorriu. Era um sorriso simples, mas bonito. Um sorriso que transformava o rosto sério dele em algo mais suave. Isabel sentiu algo estranho no peito, uma sensação que ela não conseguia explicar e que a assustou um pouco. Ela virou rápido e voltou para a casa, o coração batendo mais forte que o normal. Dona Rosa estava na cozinha preparando o jantar quando Isabel entrou. A velha cozinheira olhou para ela e estreitou os olhos. "O que foi, menina? A senhora está com a cara toda vermelha. É o sol?" Isabel pegou um copo de água e bebeu rápido. Deve ser o sol. Estava muito quente lá fora. Dona Rosa não pareceu convencida, mas não falou nada. Só continuou mexendo a panela no fogão com aquele jeito de quem sabia mais do que estava falando. "Aquele Miguel Santos é trabalhador mesmo, né? Já vi muita coisa melhorar na fazenda desde que ele chegou." Isabel concordou com a cabeça. "É verdade. Ele entende do serviço e os homens respeitam ele." Dona Rosa sorriu de canto. "E ele é educado também."
Sempre agradece a comida, sempre limpa as botas antes de entrar, sempre tira o chapéu quando fala com as mulheres. Homem assim é raro de achar hoje em dia. Isabel não respondeu, mas as palavras de Dona Rosa ficaram ecoando na cabeça dela pelo resto do dia. A verdade é que Miguel era diferente de todos os homens que ela conhecia. Ele não era arrogante como os fazendeiros ricos da região. Não era grosseiro como a maioria dos trabalhadores. Não era interesseiro como aqueles que tinham tentado se aproximar dela depois que ficou viúva. Ele era apenas ele mesmo, simples, honesto, trabalhador. E tinha algo nessa simplicidade que mexia com Isabel de um jeito que ela não estava preparada para lidar. Os dias foram passando e viraram semanas. A fazenda continuava melhorando. Os cafezais estavam bem cuidados. O armazém estava organizado. Os animais estavam alimentados e saudáveis. E Miguel continuava trabalhando do nascer ao pôr do sol, sempre dedicado, sempre atento a cada detalhe. Uma noite, Isabel estava no escritório revisando os livros de contas quando Miguel bateu na porta. Ela levantou os olhos e viu ele parado ali, o chapéu nas mãos, um papel na outra mão. Entre, Senhor Santos. Miguel entrou e ficou de pé do outro lado da mesa. Dona Isabel, fiz uma conta aqui. Se a gente conseguir fazer a colheita render bem, e se a gente conseguir vender o café na cidade grande, em vez de vender aqui no mercado local, a senhora pode ganhar quase o dobro do dinheiro. Isabel pegou o papel e olhou os números. Miguel tinha feito todas as contas direitinho, tinha calculado quanto custaria levar o café até a cidade, quanto tempo ia demorar e quanto dinheiro a mais ela ia receber. Mas isso significa fazer uma viagem de vários dias, disse Isabel pensativa. E deixar a fazenda sem o senhor aqui. Miguel balançou a cabeça. Não precisa deixar a fazenda sem mim. A senhora pode ir junto. Ela vai precisar estar lá para negociar o preço e para receber o dinheiro. E eu vou junto para garantir que o café chegue seguro e que ninguém tente enganar a senhora nos negócios. Isabel sentiu o coração apertar. Viajar sozinha com Miguel por vários dias? As pessoas iam falar, iam dizer coisas terríveis, iam aumentar ainda mais os comentários que já existiam. Mas olhando para os números no papel, ela sabia que não tinha muita escolha. Se quisesse salvar a fazenda, precisava daquele dinheiro. O senhor tem razão, disse ela finalmente. Vamos fazer isso. Vamos levar o café para a cidade grande e vender por um preço melhor. Quando a colheita estiver pronta, a gente viaja. Miguel concordou com a cabeça, o olhar sério, mas com um brilho de satisfação. A senhora não vai se arrepender, Dona Isabel. Eu prometo que vou cuidar de tudo direitinho. Quando Miguel saiu do escritório, Isabel ficou ali sentada olhando para o papel com os números. Mas não era nos números que ela estava pensando. Estava pensando em como o coração dela tinha batido mais rápido quando Miguel falou em viajar junto. Estava pensando em como ela tinha começado a esperar os momentos em que ele vinha falar com ela sobre a fazenda. Estava pensando em como ela tinha começado a reparar em detalhes que não deveria reparar. No jeito que ele sorria quando alguma coisa dava certo. No jeito que ele tratava os animais com cuidado. No jeito que ele olhava para ela com aqueles olhos castanhos sinceros. Isabel balançou a cabeça tentando afastar esses pensamentos. Ela era a patroa, ele era o empregado, ela era rica, ele era pobre. Não podia ter nada além de respeito profissional entre os dois, mas o coração dela estava começando a não ligar para o que podia ou não podia. E isso era assustador, porque ela sabia que estava começando a sentir algo que não deveria sentir. Mas ainda não tinha ideia de que aqueles sentimentos iam crescer de um jeito que ia mudar a vida dela para sempre. Os meses foram passando e a Fazenda Esperança estava irreconhecível. Os cafezais floridos anunciavam que a colheita ia ser boa. Os trabalhadores que Miguel tinha contratado eram leais e dedicados.
O armazém estava cheio de provisões bem guardadas. E pela primeira vez, desde que o marido tinha morrido, Isabel conseguia dormir, sem acordar no meio da noite, preocupada com dinheiro. Mas tinha outra coisa que estava tirando o sono dela. E essa coisa tinha nome: Miguel Santos. Ela tentava se convencer que estava apenas grata pelo trabalho dele, que estava apenas satisfeita com os resultados. Mas a verdade era mais complicada que isso. Ela tinha começado a esperar os momentos em que ele aparecia na casa para dar relatório do dia. Tinha começado a arrumar o cabelo antes de sair para o terreiro. Tinha começado a sentir uma alegria diferente quando via ele de longe. E o pior é que ela percebia que Miguel também estava diferente. O jeito que ele olhava para ela tinha mudado. Não era mais apenas o olhar respeitoso de empregado para a patroa. Tinha algo mais ali, algo nos olhos dele, quando ela falava, algo na voz dele quando ele dizia o nome dela, algo no jeito que ele ficava mais tempo do que o necessário quando vinha conversar sobre a fazenda. Dona Rosa percebia tudo, mas não falava nada diretamente. Só soltava comentários de vez em quando. Aquele Miguel é um bom homem. Homem trabalhador assim é difícil de achar. E educado ainda por cima, trata todo mundo bem. Isabel fingia que não entendia o que Dona Rosa estava querendo dizer, mas entendia perfeitamente. Foi numa tarde de sábado que tudo ficou mais claro. Isabel estava no curral, olhando uma das vacas que tinha dado cria na noite anterior. O bezerro era pequeno e frágil, ainda aprendendo a ficar de pé nas perninhas trêmulas. Miguel apareceu do lado dela sem fazer barulho. Bonito, né? A natureza é sábia. Sempre fico admirado de ver como os bichos nascem, sabendo o que fazer. Isabel concordou com a cabeça, sem tirar os olhos do bezerro. É um milagre mesmo. A vida sempre encontrando um jeito de continuar. Eles ficaram ali lado a lado, em silêncio só observando. E foi um silêncio confortável. Não era aquele silêncio constrangedor que acontece entre pessoas que não têm o que falar. Era o silêncio de duas pessoas que estão bem apenas estando perto uma da outra. Dona Isabel, disse Miguel, depois de um tempo, a voz baixa e cuidadosa. Eu queria agradecer pela oportunidade que a senhora me deu. Não foi só um emprego, foi uma segunda chance na vida. Isabel virou o rosto para olhar para ele. De perto ela podia ver as marcas do tempo no rosto dele, as rugas ao redor dos olhos, a pele queimada de sol, a barba sempre bem feita, e aqueles olhos que a olhavam com uma intensidade que fazia o coração dela bater diferente. Quem tem que agradecer sou eu, Senhor Santos. O Senhor salvou esta fazenda, salvou tudo que era importante para mim. Miguel segurou o olhar dela por um momento que pareceu durar mais tempo do que realmente durou. Então ele desviou os olhos, como se tivesse assustado com o que estava sentindo. A colheita está quase pronta, disse ele, mudando de assunto. Semana que vem a gente pode começar. E depois vamos fazer aquela viagem para a cidade grande. Isabel sentiu um frio na barriga. A viagem. Vários dias na estrada com Miguel. Só os dois e alguns trabalhadores. Longe da fazenda. Longe dos olhares dos vizinhos. Longe de tudo que era seguro e conhecido. Sim, disse ela, a voz saindo mais baixa do que ela queria. Vamos precisar nos preparar bem. Miguel concordou e se afastou para voltar ao trabalho. Mas Isabel ficou ali mais um tempo, o coração ainda batendo forte, pensando no que tinha acontecido. Ou melhor, no que quase tinha acontecido, porque por um momento, quando os olhos dele se encontraram, ela tinha certeza que ele ia dizer alguma coisa importante, alguma coisa que ia mudar tudo, mas ele não disse. E talvez fosse melhor assim. Na semana seguinte, a colheita começou. Era um trabalho pesado e todos os homens trabalhavam juntos desde a madrugada até o sol se pôr.
Isabel ajudava como podia, anotando as quantidades, organizando os sacos, garantindo que tudo estava sendo feito direito. E ela não conseguia parar de observar Miguel, o jeito que ele trabalhava sem reclamar, o jeito que ele incentivava os outros homens, o jeito que ele sempre tinha uma palavra boa para quem estava cansado. No final de cada dia, ele vinha até ela com o relatório do que tinha sido colhido. E sempre, ele perguntava se ela estava bem, se precisava de alguma coisa, se não estava cansada demais. Esse cuidado mexia com Isabel de um jeito profundo, porque fazia tempo que ninguém se preocupava com ela de verdade. A colheita durou 2 semanas. Quando terminaram, tinham conseguido encher o armazém com sacos e mais sacos de café bom. Miguel fez as contas e disse que se conseguissem vender tudo na cidade grande pelo preço certo, Isabel ia conseguir pagar todas as dívidas do banco e ainda sobrar um dinheiro bom para investir na fazenda. Então está decidido, disse Isabel, tentando soar mais confiante do que se sentia. Vamos viajar amanhã bem cedo, Miguel concordou. Eu já preparei a carroça grande e vou levar 2 homens de confiança com a gente. Vai ser uma viagem de 3 dias até a cidade, mais o tempo de negociar e vender o café, e mais 3 dias de volta. Isabel engoliu seco. 1 semana inteira longe de casa. 1 semana inteira perto de Miguel. Naquela noite, Isabel mal conseguiu dormir. Ficou deitada na cama, olhando para o teto, pensando em tudo que podia dar errado na viagem. E pensando também em tudo que podia dar certo, porque a verdade que ela estava tentando esconder de si mesma estava ficando impossível de ignorar. Ela estava se apaixonando por Miguel Santos, pelo peão pobre que ela tinha contratado, pelo homem que todos disseram que ia roubar ela, pelo homem que era tudo que uma fazendeira rica não deveria querer, mas o coração não liga para o que deve ou não deve. O coração só sente. E o coração dela estava sentindo coisas que não sentia há muito tempo. Talvez nunca tivesse sentido daquele jeito. Enquanto Isabel tentava dormir, não tinha ideia de que aquela viagem ia ser o ponto de virada na vida dela. Que os dias na estrada com Miguel iam revelar sentimentos que nenhum dos dois ia conseguir esconder mais. E que o que acontecesse naquela semana ia selar o destino dos dois de um jeito que ninguém podia prever. Mas, por enquanto, ela só sabia que na manhã seguinte, quando o sol nascesse, uma nova jornada ia começar. A carroça saiu da Fazenda Esperança quando o sol ainda estava nascendo. Miguel guiava os cavalos na frente, com 2 dos trabalhadores de confiança montados ao lado para garantir segurança. Isabel ia sentada na carroça, cercada pelos sacos de café que representavam toda a esperança dela de salvar a fazenda. A estrada era de terra batida, cheia de buracos e pedras. A viagem ia ser longa e cansativa, mas Isabel estava determinada. Nos primeiros dias, eles pararam um pouco, só para descansar os cavalos, comer alguma coisa rápida e seguir viagem. À noite, acampavam à beira da estrada. Os 2 trabalhadores dormiam perto da carroça para vigiar o café. Miguel armava uma barraca simples para Isabel ter privacidade, e ele dormia do lado de fora, sempre alerta para qualquer perigo. Na segunda noite, uma tempestade chegou sem avisar. O céu ficou escuro de repente, os trovões começaram a ribombar e a chuva caiu forte. Isabel estava dentro da barraca, mas a lona fina não segurava a água. Em poucos minutos, tudo estava molhado. Ela saiu da barraca encharcada e viu Miguel tentando cobrir os sacos de café com lonas grandes. "Precisa de ajuda!" gritou ela por cima do barulho da chuva. "Entra na carroça!" respondeu Miguel, também gritando. "Lá é mais seco!" Isabel subiu na carroça e Miguel subiu logo atrás, depois de garantir que o café estava protegido. Os 2 ficaram ali sentados, pingando água, tremendo de frio, ouvindo a tempestade lá fora. A carroça balançava com o vento forte. Os relâmpagos iluminavam tudo por alguns segundos antes de tudo ficar escuro de novo.
Está com frio? Perguntou Miguel, notando que Isabel estava tremendo. Um pouco, admitiu ela. Miguel tirou o próprio casaco, mesmo estando molhado também, e colocou sobre os ombros dela. Mas o senhor vai ficar com frio, protestou Isabel. Eu aguento, a senhora é quem não pode ficar doente. Eles ficaram em silêncio por um tempo, só ouvindo a chuva bater na lona da carroça. E, de repente, Isabel começou a rir. Um riso baixo no começo, que foi crescendo até ela estar rindo de verdade. Miguel olhou para ela surpreso. O que foi? O que tem de engraçado? Isabel tentou parar de rir, mas não conseguiu. Olha a gente, encharcados, com frio, no meio de uma tempestade, com uma carroça cheia de café que pode mofar se a chuva não parar. Se alguém tivesse me dito 1 ano atrás que eu estaria nessa situação, eu não acreditaria. E a parte mais estranha é que eu não estou me sentindo infeliz. Estou me sentindo viva. Miguel sorriu também. Um sorriso verdadeiro que transformou o rosto sério dele. A senhora é corajosa, dona Isabel. A maioria das mulheres que conheço nem sairia de casa numa viagem dessas. A senhora está aqui enfrentando tempestade, arriscando tudo para salvar sua fazenda. Isso é coragem de verdade. Isabel sentiu o rosto esquentar, e não era por causa do frio. Era por causa do jeito que Miguel estava olhando para ela, com admiração, com respeito. E com algo mais que ela não conseguia definir, mas que fazia o coração dela disparar. O Senhor também é corajoso, disse ela baixinho. Perdeu tudo e não desistiu. Continuou lutando, trabalhando, acreditando que as coisas podiam melhorar. Miguel ficou quieto por um momento. Depois disse, a voz mais baixa ainda. Às vezes a gente perde tudo para encontrar o que realmente importa. O silêncio que veio depois foi diferente. Era carregado de coisas não ditas. De sentimentos que estavam ali, no ar entre os dois, esperando para serem reconhecidos. Isabel sentiu que se falasse alguma coisa naquele momento, se fizesse algum movimento, alguma coisa importante ia acontecer. Alguma coisa que não tinha volta. Mas antes que ela pudesse decidir o que fazer, um dos trabalhadores bateu na lateral da carroça. Seu Miguel, a chuva está dando uma acalmada. Vou ver se os cavalos estão bem. O momento passou. Miguel saiu da carroça e Isabel ficou ali sozinha, o coração ainda batendo forte, se perguntando o que tinha quase acontecido. A tempestade passou e eles conseguiram seguir viagem na manhã seguinte. O café não tinha molhado, graças às lonas que Miguel tinha colocado a tempo. Se essa história está tocando seu coração até aqui, clique em Valeu Demais para apoiar esse trabalho. O botão Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que mais pessoas recebam histórias emocionantes como essa. Seu apoio faz toda a diferença. Chegaram à cidade grande no 3º dia de viagem. Era uma cidade muito maior que a cidadezinha onde Isabel costumava ir. Tinha ruas movimentadas, lojas grandes, pessoas indo e vindo apressadas. Miguel conhecia um comerciante de café que era honesto e pagava preço justo. Eles negociaram por horas. O comerciante olhava os grãos, testava a qualidade, fazia contas. No final, ofereceu um preço que era quase o dobro do que Isabel conseguiria no mercado local. Ela olhou para Miguel, que deu uma pequena aprovação com a cabeça. Fechado, disse Isabel, estendendo a mão para selar o negócio. O comerciante sorriu e apertou a mão dela. A senhora é boa negociadora. Não é todo dia que vejo uma mulher tocando os negócios com tanta firmeza. Meus parabéns. Quando saíram do armazém do comerciante, Isabel estava com um envelope grosso, cheio de dinheiro. Era mais dinheiro do que ela tinha visto junto em muito tempo. Dava para pagar o banco, comprar mais sementes, consertar o que precisava consertar, e ainda sobrava para emergências. Conseguimos, disse ela, olhando para Miguel com um sorriso enorme. Conseguimos mesmo.
Miguel sorriu de volta, e por um momento esqueceram que estavam no meio da rua, com gente passando ao redor. Só existiam os dois, compartilhando aquela vitória, aquele momento de alegria pura. Vamos comemorar, disse Miguel. A senhora merece um jantar decente depois de 3 dias comendo comida de viagem. Eles acharam um restaurante simples, mas limpo, e pediram comida de verdade. Arroz, feijão, carne bem temperada, legumes frescos. Enquanto comiam, conversavam sobre a fazenda, sobre os planos para o futuro, sobre tudo que ainda podiam fazer para melhorar. E Isabel percebeu que estava feliz. Realmente feliz. Não era só a alegria de ter conseguido o dinheiro. Era a alegria de estar ali, naquele momento, com aquele homem, compartilhando não só o sucesso, mas também os sonhos. Porque em algum momento, sem ela perceber direito quando, os sonhos dela tinham começado a incluir Miguel. E isso era ao mesmo tempo maravilhoso e aterrorizante. Porque ela sabia que quando voltassem para a fazenda, voltariam também para a realidade, para as diferenças entre eles, para os comentários das pessoas, para tudo que dizia que uma fazendeira rica e um peão pobre não podiam estar juntos. Mas por aquela noite, longe de casa, longe dos olhares julgadores, Isabel permitiu a si mesma apenas sentir, apenas estar feliz. Apenas olhar para Miguel e reconhecer o que o coração dela já sabia há algum tempo. Ela tinha se apaixonado, e não havia mais como voltar atrás. Porém, o que nenhum dos dois sabia era que alguém já estava de olho neles. Que essa viagem não tinha passado despercebida. E que quando voltassem para casa, problemas muito maiores do que comentários de vizinhos estariam esperando por eles. A viagem de volta para a Fazenda Esperança foi mais leve. Sem o peso dos sacos de café, a carroça andava mais rápido. E sem a pressão da negociação, Isabel e Miguel conversavam mais, riam mais, ficavam mais à vontade um com o outro. Os 2 trabalhadores que viajavam com eles começaram a trocar olhares, claramente percebendo que tinha alguma coisa diferente acontecendo entre a patroa e o capataz. Mas eram homens leais e discretos, então não comentavam nada. Na última noite antes de chegar em casa, eles acamparam perto de um riacho. A água corria clara e fresca. O céu estava cheio de estrelas. Era uma noite bonita, tranquila, perfeita. Depois do jantar simples, os 2 trabalhadores se recolheram para dormir. Isabel ficou sentada perto do fogo, olhando as chamas dançarem. Miguel estava do outro lado, também em silêncio. Dona Isabel, disse ele de repente, posso fazer uma pergunta pessoal? Isabel sentiu o coração apertar, mas disse que sim. O que aconteceu com o seu marido? Como era ele? Isabel ficou quieta por um momento, pensando em como responder. Meu marido era um homem bom, começou ela devagar, mas não era um homem feliz. Ele tinha herdado a fazenda do pai dele e se sentia obrigado a tocar o negócio, mesmo não gostando muito. Bebia mais do que devia, escondia problemas em vez de resolver, e quando morreu, deixou mais dívidas do que eu imaginava. Ela pausou, olhando para o fogo. Mas sabe o que é mais triste? A gente nunca foi realmente próximo. Era mais uma parceria de conveniência do que um casamento de verdade. Ele precisava de uma esposa para cuidar da casa. Eu precisava de segurança. A gente se respeitava, mas nunca teve aquela conexão de verdade. Miguel escutava em silêncio, os olhos fixos nela. E agora? Como a senhora está se sentindo? Sozinha? Com medo? Isabel pensou na resposta honesta. Há 6 meses eu me sentia sozinha e com medo. Hoje eu me sinto diferente, me sinto forte, me sinto capaz e me sinto... Ela pausou, sem coragem de terminar a frase. Miguel se levantou e veio sentar mais perto dela. Não perto demais para ser inadequado, mas perto o suficiente para ela sentir a presença dele. Dona Isabel, eu também estou me sentindo diferente. Quando cheguei na sua fazenda, eu estava vazio por dentro. Tinha perdido tudo. Tinha perdido a esperança.
Mas trabalhando com a senhora, vendo a senhora lutar, vendo a senhora não desistir, isso me fez lembrar porque vale a pena tentar. A senhora me deu mais que um emprego. A senhora me deu um propósito de novo. O coração de Isabel batia tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Senhor Santos. Miguel, me interrompeu ele suavemente. Pode me chamar de Miguel. Quando estamos só nós dois, não precisa de formalidade. Isabel sentiu um arrepio percorrer o corpo todo. Miguel, repetiu ela, gostando do som do nome na boca dela. Eu preciso te dizer uma coisa. As palavras morreram na garganta dela. Era arriscado demais. Se ela falasse o que estava sentindo, não tinha como voltar atrás. Se ele não sentisse o mesmo, seria constrangedor. E pior, se ele sentisse o mesmo, teriam que enfrentar todos os problemas que isso traria. Você não precisa dizer nada, disse Miguel baixinho. Eu sei. Eu também sinto. Desde aquele dia que a senhora me contratou, desde o primeiro momento que nossos olhos se encontraram, eu senti que tinha alguma coisa diferente. Tentei ignorar. Tentei me convencer que era só gratidão, só respeito profissional. Mas não é. É muito mais que isso. Isabel virou o rosto para olhar para ele. Na luz fraca do fogo, os olhos dele brilhavam com uma intensidade que tirou o fôlego dela. Mas eu sou a patroa e você é o empregado, sussurrou ela. As pessoas vão falar, vão dizer coisas horríveis, vão dizer que você está interessado no meu dinheiro. Miguel segurou a mão dela, um toque suave, mas firme. Eu não me importo com o que as pessoas vão falar. Eu me importo com o que é verdade. E a verdade é que você é a mulher mais incrível que já conheci. Corajosa, inteligente, forte, mas também gentil. Você me vê como homem, não como peão pobre. Me respeita, me ouve, me trata como igual. Isso é raro, Isabel. Isso é precioso. O som do nome dela sem o dona na frente foi como música. Isabel apertou a mão dele de volta. Mas e se der errado? E se as dívidas voltarem? E se a fazenda não der certo? E se... Miguel colocou o dedo suavemente nos lábios dela para silenciar as preocupações. Nada na vida tem garantia. Mas eu prefiro tentar e falhar do que não tentar e passar o resto da vida me perguntando: e se? Você me fez sentir vivo de novo, Isabel. Me fez acreditar que posso ter mais que apenas sobrevivência. Me fez sonhar de novo. Isabel sentiu as lágrimas encherem os olhos. Eram lágrimas boas, de emoção, de alívio por não estar sozinha naquilo que estava sentindo. Eu também sonho, confessou ela. Sonho com um futuro onde a gente não é patroa e empregado, onde a gente é apenas nós dois, juntos, construindo alguma coisa real. Miguel sorriu, aquele sorriso lindo que transformava o rosto dele. Então vamos fazer isso. Vamos devagar, porque sei que tem muita coisa complicada no caminho. Mas vamos tentar, porque o que sinto por você vale qualquer risco. Eles ficaram ali, de mãos dadas, olhando o fogo, em silêncio. Não era necessário dizer mais nada. Tudo o que precisava ser dito tinha sido dito. Tudo o que precisava ser sentido estava sendo sentido. E naquele momento, debaixo das estrelas, longe dos olhares julgadores do mundo, Isabel e Miguel permitiram a si mesmos apenas estar juntos, apenas serem felizes, apenas acreditarem que o amor podia superar qualquer obstáculo. Mas a felicidade daquela noite seria de curta duração, porque quando chegaram na Fazenda Esperança no dia seguinte, descobriram que as coisas tinham mudado. E não para melhor. Tinha um homem esperando por eles. Um homem poderoso, perigoso, que não aceitava um não como resposta. E esse homem estava determinado a ter o que queria. Não importava quem tivesse que destruir no processo. O nome dele era Coronel Teixeira. E a vida de Isabel e Miguel estava prestes a virar de cabeça para baixo.
Quando a carroça entrou na Fazenda Esperança, Dona Rosa correu para fora da casa com o rosto preocupado. Graças a Deus que voltaram. Menina, tem um homem aqui que veio te ver 3 vezes esta semana. Disse que vai voltar hoje de novo. Isabel desceu da carroça com um peso no estômago. Que homem! O Coronel Teixeira. Ele disse que tem negócios importantes para discutir com você. Miguel ficou tenso ao lado dela. Eu conheço a reputação desse homem. Dizem que ele compra terras de gente que está em dificuldade, pagando muito menos do que vale. E que se a pessoa não quer vender, ele dá um jeito de forçar. Isabel sentiu um calafrio. Meu marido sempre disse que o coronel queria comprar esta fazenda, mas nunca quis vender, e eu também não quero, não depois de tudo que fizemos para recuperá-la. Não demorou muito para o coronel Teixeira aparecer. Chegou numa carruagem bonita, com 2 capangas armados ao lado. Era um homem de uns 50 anos, bem vestido, com bigode grande e olhar calculista. Desceu da carruagem e caminhou até Isabel com um sorriso que não chegava aos olhos. Dona Isabel! Que alegria encontrá-la finalmente em casa. Soube que fez uma viagem para a cidade. Negócios, imagino? Isabel manteve a postura ereta e a voz firme. Sim, negócios. Vendi toda a minha colheita de café por um preço excelente. O coronel olhou para Miguel com desprezo mal disfarçado. E este deve ser o peão que você contratou. Ouvi falar muito sobre ele. As pessoas comentam bastante sobre suas decisões. Miguel deu um passo à frente, mas Isabel colocou a mão no braço dele discretamente, pedindo calma. Em que posso ajudar o senhor, Coronel Teixeira? O coronel sorriu novamente. Vim com uma proposta generosa. Quero comprar sua fazenda, Dona Isabel. Pagarei um preço justo. Você é jovem, viúva, bonita. Não deveria estar quebrando as costas com trabalho de fazenda. Deveria estar vivendo uma vida mais confortável na cidade. Isabel sentiu a raiva subir, mas manteve a calma. Agradeço a proposta, mas minha fazenda não está à venda. O sorriso do coronel vacilou um pouco. Acho que você não entendeu bem. Não é exatamente uma proposta. É mais um conselho amigável. Uma mulher sozinha não consegue tocar uma propriedade deste tamanho por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter problemas. E quando tiver, talvez minha oferta não seja mais tão generosa. Isso soa como uma ameaça, disse Miguel, a voz baixa, mas carregada de tensão. O coronel olhou para ele com desdém. Eu não falo com empregados, falo com donos. E pelo que sei, você não é dono de nada, rapaz. Miguel deu outro passo à frente, mas Isabel se colocou entre os 2 homens. Coronel Teixeira, vou pedir educadamente que o senhor saia da minha propriedade. Minha fazenda não está à venda. Não estava quando meu marido era vivo, não está agora e não vai estar no futuro. O senhor está perdendo seu tempo aqui. A expressão do coronel ficou dura como pedra. Você vai se arrepender dessa decisão, Isabel. Vai se arrepender de confiar nesse peão pobre. E vai se arrepender de me desafiar. Ele virou e voltou para a carruagem. Antes de entrar, gritou, você tem até o fim do mês para reconsiderar. Depois disso, não vou ser mais tão gentil. A carruagem foi embora levantando poeira. Isabel ficou ali parada, tremendo de raiva e medo. Miguel colocou a mão no ombro dela. Ele não pode fazer nada. Você pagou o banco, a fazenda está em dia, você tem todos os papéis legais. Isabel virou para olhar para ele. Você não conhece homens como o Coronel Teixeira, Miguel. Homens assim não aceitam um não. Eles sempre dão um jeito de conseguir o que querem. Dona Rosa apareceu na varanda. Venham para dentro. Vou fazer um café forte porque a gente precisa conversar sobre isso. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. 3 das vacas melhores da fazenda desapareceram durante a noite. Um dos depósitos pegou fogo, mas felizmente foi apagado rápido. E 2 dos trabalhadores que Miguel tinha contratado sumiram sem dar explicação, deixando um bilhete dizendo que tinham conseguido emprego melhor em outro lugar.
Miguel sabia que não era coincidência. Ele é coronel. Está tentando te pressionar. Quer fazer você achar que não consegue tocar a fazenda sozinha. Isabel estava exausta de preocupação. Não sei o que fazer. Se eu chamar a polícia, o delegado é amigo do coronel. Ninguém vai me ajudar. Eu te ajudo, disse Miguel com firmeza. Não vou deixar ele fazer isso com você. Não vou deixar ele destruir tudo que a gente construiu. Naquela noite, Isabel não conseguia dormir. Ficou na varanda olhando para a escuridão, pensando em tudo que podia dar errado. Foi quando ouviu passos e viu Miguel se aproximando. Ele sentou ao lado dela sem pedir licença. Você não deveria estar aqui, disse Isabel baixinho. Se alguém ver, vão falar. Miguel pegou a mão dela. Não me importo mais com o que vão falar. Me importo com você. Com o que você está sentindo, com o medo que você está enfrentando sozinha. Isabel sentiu as lágrimas encherem os olhos. Tenho medo de perder tudo de novo. A fazenda, a casa, tudo que meu pai construiu, e tenho medo de que você se machuque por causa disso. Você não deveria estar no meio dessa briga. Miguel virou o rosto dela suavemente para ele poder olhar nos olhos dela. Eu estou exatamente onde quero estar, ao seu lado, lutando com você. E não vou a lugar nenhum, não importa o que aconteça. Ele se inclinou devagar, dando tempo para ela se afastar se quisesse, mas ela não se afastou. Os lábios deles se encontraram num beijo suave, terno, cheio de promessas não ditas. Era o primeiro beijo dos dois. E naquele momento, no meio de toda a confusão e perigo, Isabel sentiu uma certeza profunda. Estava apaixonada, completamente, irreversivelmente apaixonada. E não havia mais como voltar atrás. Mas o que nenhum dos dois sabia era que um dos capangas do coronel estava escondido nas sombras, observando tudo. E na manhã seguinte, as coisas iam ficar muito, muito piores. Porque o coronel Teixeira não era homem de aceitar desaforo, e ele tinha acabado de descobrir a arma perfeita para destruir Isabel Mendes. O amor dela por um peão pobre chamado Miguel Santos. Miguel desapareceu na manhã seguinte. Isabel acordou e ele não estava em lugar nenhum. A cama dele na casa dos trabalhadores estava vazia. Os cavalos estavam todos lá. Suas poucas roupas ainda estavam guardadas. Mas ele tinha sumido. Isabel sentiu o pânico tomar conta. Alguma coisa estava errada. Muito errada. Dona Rosa, cadê o Miguel? Você viu ele hoje de manhã? A velha cozinheira estava pálida, com um papel na mão. Achei isto na porta da cozinha. Isabel pegou o papel e leu. Era uma mensagem curta e direta. Se quer ver seu precioso capataz vivo de novo, venha sozinha à fazenda do coronel Teixeira ao meio-dia. Venha armada ou traga alguém com você, e ele morre. Isabel sentiu as pernas fraquejarem. Sentou na cadeira, o papel tremendo nas mãos. Eles levaram ele. Aquele homem maldito levou o Miguel. O que você vai fazer? Perguntou Dona Rosa, a voz cheia de medo. Não pode ir sozinha. É uma armadilha. Isabel levantou, o rosto determinado apesar do medo. Vou buscar ele. Não vou deixar o Miguel sofrer por minha causa. Mas, menina, é perigoso. O coronel pode fazer qualquer coisa. Isabel pegou a espingarda que ficava guardada no escritório. Eu sei, mas não tenho escolha. Se eu não for, ele pode matar o Miguel, e eu não vou conseguir viver com isso. Dona Rosa agarrou o braço dela. Então, pelo menos me leva junto. Ou manda chamar ajuda. Tem que ter outro jeito. Não tem tempo, disse Isabel, já saindo pela porta. Cuida da fazenda enquanto eu não volto. E se alguma coisa der errado... Isabel pausou, a voz embargada. Se alguma coisa der errado, a fazenda é sua. Está tudo escrito no meu testamento. A viagem até a fazenda do coronel Teixeira pareceu durar uma eternidade. Isabel cavalgava rápido, o coração batendo descontrolado, a mente cheia de pensamentos horríveis sobre o que podia estar acontecendo com Miguel.
Quando chegou, os portões estavam abertos, como se estivessem esperando por ela. Entrou e viu a casa grande, bonita, rodeada de jardins bem cuidados. Era tudo que dinheiro e poder podiam comprar. Um dos capangas a esperava na frente da casa. Ela desceu do cavalo, a espingarda nas mãos. Onde ele está? O capanga sorriu maldoso. O patrão está te esperando lá dentro. Pode entrar, mas a arma fica aqui. Isabel hesitou. Sem a arma, estava indefesa, mas não tinha escolha. Entregou a espingarda e entrou na casa. O coronel Teixeira estava sentado numa poltrona grande na sala, um copo de bebida na mão, um sorriso satisfeito no rosto. Ah, Isabel, que bom que você veio. E sozinha como pedi. Muito obediente. Onde está o Miguel? A voz dela saiu dura apesar do medo. O coronel apontou para uma porta fechada. Está lá nos fundos, vivo por enquanto. Meus homens tiveram que ser um pouco persuasivos para trazê-lo até aqui. Mas nada muito sério. Ainda. Isabel sentiu a raiva explodir. Você é um monstro. Ele não tem nada a ver com isso. O problema é entre nós dois. O coronel se levantou, andando em volta dela como um predador cercando a presa. Ah, mas tem tudo a ver. Veja bem, eu podia simplesmente ter continuado sabotando sua fazenda até você desistir. Mas então descobri algo muito mais interessante. Descobri que você se apaixonou pelo seu peãozinho pobre. E isso me deu uma ideia muito melhor. Isabel engoliu seco. O que você quer? O coronel sorriu. Quero que você case comigo. Assine os papéis da fazenda para mim. E, em troca, deixe o seu amorzinho ir embora ileso. Você está louco. Eu nunca vou casar com você. O sorriso do coronel ficou frio. Então você está disposta a ver ele morrer? Porque é isso que vai acontecer. Meus homens vão se livrar dele e do corpo dele. E sem provas, sem testemunhas, você não vai poder fazer nada. Isabel sentiu as lágrimas descerem pelo rosto. Por favor, eu te pago. Pego todo o dinheiro que ganhei vendendo o café e te dou. Só deixa ele ir. O coronel balançou a cabeça. Não quero seu dinheiro. Quero sua fazenda. Quero ter vencido. Quero que todos vejam que no final eu sempre consigo o que quero. Você tem 5 minutos para decidir. Casa comigo e entrega a fazenda, ou seu peão morre. Isabel estava desesperada. Não sabia o que fazer. Não podia deixar Miguel morrer. Mas também não podia entregar tudo assim. Tinha que haver um jeito. Tinha que haver uma saída. Foi quando ela ouviu um barulho vindo de fora. Vozes, muitas vozes. O coronel franziu a testa e foi até a janela. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Que diabos! Isabel correu para a janela também e viu uma cena que nunca ia esquecer. Dona Rosa estava ali, mas não estava sozinha. Tinha trazido todos os trabalhadores da Fazenda Esperança. Tinha trazido vizinhos. Tinha trazido o padre da igreja. Tinha trazido tanta gente que a entrada da fazenda do coronel estava lotada. E na frente de todos estava o delegado da cidade. O mesmo delegado que era amigo do coronel. Mas dessa vez o delegado não estava sorrindo. "Coronel Teixeira!" gritou o delegado. "Saia com as mãos onde eu possa ver. Você está preso por sequestro." O coronel ficou pálido. Como vocês?" Dona Rosa gritou da multidão. "Você achou que eu ia deixar minha menina vir aqui sozinha? Mandei todo mundo ir buscar ajuda. E o delegado pode ser seu amigo, mas ele tem família, tem reputação. Ele não vai arriscar tudo por você." O coronel olhou em volta desesperado. Estava cercado. Não tinha como fugir. "Onde está Miguel?" exigiu Isabel, a voz firme agora. "Me leva até ele agora, ou eu juro que você vai se arrepender." "Ele está lá atrás, amarrado", murmurou o coronel derrotado. Isabel correu para a porta que ele tinha apontado. Abriu e viu Miguel amarrado numa cadeira, o rosto machucado, sangue escorrendo de um corte na testa. Mas estava vivo, estava consciente. E quando viu Isabel, os olhos dele se encheram de alívio. "Isabel!"
Você está bem? Ela correu até ele e começou a desamarrar as cordas. Estou bem, e você vai ficar bem também. Vamos sair daqui juntos. Quando as cordas caíram, Miguel se levantou com dificuldade e abraçou Isabel forte. Ela abraçou de volta, sentindo as lágrimas molharem o rosto dos dois. Eu pensei que tinha perdido você, sussurrou ela. Eu pensei que nunca mais ia te ver. Miguel afastou um pouco para olhar nos olhos dela. Não vai se livrar de mim tão fácil. Do lado de fora, o delegado estava prendendo o coronel Teixeira. A multidão aplaudia. E pela primeira vez em muito tempo, Isabel sentiu que talvez, apenas talvez, o amor pudesse realmente vencer o ódio. E que histórias de fazendeiras ricas e peões pobres podiam sim ter final feliz. Os dias seguintes foram uma confusão. O coronel Teixeira foi levado para a cadeia da cidade. O delegado, pressionado por tantas testemunhas, não teve escolha a não ser fazer seu trabalho direito. Descobriram que o coronel tinha cometido muitos crimes ao longo dos anos. Roubos, ameaças, até 2 casos de gente que tinha desaparecido depois de se recusar a vender terras para ele. Quanto mais investigavam, mais crimes apareciam. O coronel ia ficar preso por muito, muito tempo. Miguel passou 3 dias de cama se recuperando dos ferimentos. Nada grave, graças a Deus, mas precisava descansar. Isabel cuidava dele pessoalmente, ignorando completamente o que as pessoas podiam pensar. Dona Rosa ajudava também, trazendo comida, remédios e comentários como: sobre tempo de vocês dois pararem de fingir que não estão apaixonados. Quando Miguel finalmente melhorou o suficiente para sentar na varanda, Isabel sentou ao lado dele. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, só observando o sol se pôr sobre a fazenda. A Fazenda Esperança parecia mais bonita do que nunca. Os cafezais verdes balançando com o vento. Os animais pastando tranquilos. A casa pintada e arrumada. Tudo resultado do trabalho duro dos dois. Miguel, começou Isabel, a voz suave. Precisamos conversar sobre o que aconteceu. Sobre o que isso significa para nós. Miguel virou para olhar para ela. Eu sei o que significa para mim, mas quero ouvir o que significa para você. Isabel respirou fundo. Quando você foi sequestrado, quando pensei que podia te perder, percebi uma coisa. Percebi que não me importo mais com o que as pessoas vão falar. Não me importo com as diferenças entre nós. A única coisa que importa é o que sinto, e o que sinto é amor. Te amo, Miguel Santos. Te amo mais do que achei que fosse possível amar alguém. Miguel pegou a mão dela, os olhos brilhando com emoção. Eu também te amo, Isabel. Amo sua força, sua coragem, sua bondade. Amo o jeito que você nunca desiste. Amo o jeito que você me faz querer ser um homem melhor. Mas tem uma coisa que preciso te perguntar. Ele se levantou com dificuldade, ainda dolorido, e ajoelhou na frente dela. Isabel sentiu o coração parar. Isabel Mendes, eu não tenho dinheiro, não tenho terras, não tenho nada de valor para te oferecer além do meu amor e do meu trabalho. Mas prometo que vou te amar todos os dias da minha vida. Prometo que vou trabalhar duro para fazer você feliz. Prometo que vou estar ao seu lado em todos os momentos, bons e ruins. Você aceita casar comigo? As lágrimas desciam pelo rosto de Isabel, enquanto ela puxava Miguel para cima e abraçava forte. Sim, 1000 vezes sim. Você é tudo que eu quero, tudo que eu preciso. O resto não importa. Eles se beijaram ali na varanda, enquanto o sol se punha, pintando o céu de dourado e rosa. E pela primeira vez, desde que tudo tinha começado, Isabel sentiu paz completa. O casamento aconteceu 3 meses depois. Foi uma cerimônia simples na igreja da cidade. Dona Rosa chorou o tempo todo. Os trabalhadores da fazenda estavam todos lá, arrumados nos seus melhores trajes. Alguns vizinhos apareceram curiosos, mas a maioria ainda fofocava de longe. Isabel não ligava.
Estava linda no vestido branco simples que ela mesma tinha costurado com a ajuda de Dona Rosa. Miguel estava nervoso, mas feliz no terno emprestado, que ficava um pouco largo, mas que ele usava com orgulho. Quando o padre perguntou se eles aceitavam um ao outro como marido e mulher, os dois responderam, aceito, com vozes firmes e cheias de certeza. O beijo foi suave, terno, e cheio de promessas de um futuro construído juntos. A festa foi na própria Fazenda Esperança. Mesas foram montadas no terreiro. Dona Rosa e algumas mulheres da região prepararam comida farta. Teve música, dança, risadas. Os trabalhadores da fazenda comemoravam como se fosse casamento da própria família, porque de certa forma era. Miguel e Isabel tinham criado mais que uma relação de trabalho com aquelas pessoas. Tinham criado uma comunidade, uma família escolhida, unida não por sangue, mas por respeito e lealdade. Durante a festa, um dos vizinhos mais velhos se aproximou de Isabel. Ele tinha sido amigo do pai dela. Seu pai ficaria orgulhoso de você, menina. Você não só salvou a fazenda, como também encontrou felicidade de verdade. Isso é raro. Isabel sentiu os olhos encherem de lágrimas. Obrigada por dizer isso. Significa muito para mim. Quando a noite caiu e os convidados foram embora, Miguel e Isabel ficaram sozinhos na varanda da casa. A mesma varanda onde tinham conversado tantas vezes, onde tinham se apaixonado sem perceber, onde tinham tomado a decisão de arriscar tudo pelo amor. Miguel abraçou Isabel por trás, o queixo apoiado no ombro dela. Então, senhora Santos, como está se sentindo? Isabel riu baixinho. Ainda estou me acostumando com esse novo nome, mas estou me sentindo completa, feliz, em paz e com um pouco de medo também, admito. Miguel virou ela de frente para ele. Medo de quê? Isabel olhou nos olhos dele. Medo de que isso tudo seja bom demais para ser verdade. Medo de acordar e descobrir que foi só um sonho. Miguel beijou a testa dela com ternura. Não é sonho, é real. Nós somos reais. E vamos construir uma vida linda juntos, eu prometo. Os meses seguintes provaram que Miguel estava certo. A Fazenda Esperança prosperava como nunca. Com Miguel cuidando do trabalho na roça e Isabel cuidando das finanças e negociações, eles formavam uma dupla perfeita. As dívidas todas foram pagas. Compraram mais terras, contrataram mais trabalhadores honestos. A reputação da fazenda cresceu na região. E aos poucos, até os vizinhos mais fofoqueiros tiveram que admitir. Aquele casamento improvável tinha dado certo. Isabel e Miguel eram felizes. Era impossível não ver isso. A forma como eles olhavam um para o outro. A forma como trabalhavam lado a lado. A forma como se apoiavam nos momentos difíceis. Um ano depois do casamento, Isabel descobriu que estava grávida. Quando contou para Miguel, ele a pegou no colo e girou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Vamos ter um filho nosso! Dona Rosa ficou radiante com a notícia. Já estava preparando receitas especiais para a gravidez e fazendo planos para o quarto do bebê. Os trabalhadores comemoraram como se fosse filho de todos. E quando Isabel começou a aparecer com a barriga crescendo, andando pela fazenda, com aquele brilho especial que mulheres grávidas têm, Miguel não conseguia parar de sorrir. Isabel estava sentada no escritório numa tarde quente, quando Miguel entrou com um papel na mão. "O que é isso?" perguntou ela. Miguel sorriu. "Lembra que eu falei que um dia queria ter minha própria terra de novo?" Isabel concordou com a cabeça. "Pois é. Com o dinheiro que economizei trabalhando aqui, mais o que você insistiu em me pagar além do combinado, consegui juntar o suficiente para comprar aquele pedaço de terra que fica na divisa da nossa fazenda. Não é muito, mas é meu. É nosso." Isabel se levantou e abraçou o marido. "Estou tão orgulhosa de você, Miguel. Você trabalhou duro, nunca desistiu, e agora tem sua terra de novo." Miguel segurou o rosto dela entre as mãos. "Não, nós temos nossa terra, porque tudo que é meu é seu também.
Somos um time, lembra? Isabel beijou ele suavemente. Somos sim. E vamos ser para sempre. O bebê nasceu numa manhã de primavera. Era um menino, forte, saudável, com os olhos da mãe e o sorriso do pai. Deram o nome de Francisco, em homenagem ao pai de Isabel. Dona Rosa chorou tanto de alegria que Miguel brincou que ela ia desidratar. A vida na Fazenda Esperança continuou, agora com o som de risadas de criança enchendo a casa. Miguel era um pai dedicado. Acordava no meio da noite para ajudar com o bebê. Trocava fraldas sem reclamar, cantava canções de ninar com aquela voz grave que fazia Francisco adormecer rapidinho. Isabel olhava para o marido com o filho no colo e sentia uma gratidão profunda. Gratidão por ter tido a coragem de contratar aquele peão pobre quando todo mundo disse que era loucura. Gratidão por ter seguido o coração quando a razão dizia para manter distância. Gratidão por ter lutado pelo amor deles quando o mundo inteiro parecia contra. Porque no final todo mundo tinha errado. Miguel não tinha roubado o dinheiro dela, tinha roubado o coração dela. E isso tinha sido a melhor coisa que poderia ter acontecido. Anos se passaram, Francisco cresceu forte e esperto. A Fazenda Esperança se tornou uma das mais respeitadas da região. Miguel e Isabel envelheceram juntos, lado a lado, enfrentando tempestades e celebrando vitórias. E todas as noites, antes de dormir, eles olhavam um para o outro e agradeciam silenciosamente pelo dia em que seus caminhos se cruzaram. Numa tarde, muitos anos depois, já com cabelos grisalhos e rugas que contavam histórias de uma vida bem vivida, Isabel e Miguel estavam sentados na mesma varanda onde tudo tinha começado. Francisco, agora um homem adulto, tocava a fazenda com a mesma dedicação que tinha aprendido com o pai. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou Miguel, segurando a mão enrugada de Isabel. Ela sorriu, aquele sorriso que ainda fazia o coração dele bater mais rápido. "Nem um segundo. Cada decisão que tomei, cada risco que corri, cada momento difícil que enfrentamos, tudo valeu a pena, porque me trouxe até você." Miguel beijou a mão dela. "Eu também não me arrependo de nada. Você me deu mais do que eu poderia ter sonhado. Uma família, um lar, um propósito e um amor que durou a vida inteira." Isabel encostou a cabeça no ombro dele. "Sabe o que é engraçado? No começo, todo mundo disse que não ia dar certo, que a fazendeira rica e o peão pobre eram uma combinação impossível. E olha só onde chegamos." Miguel riu baixinho. "A gente provou que eles estavam errados. Provou que o amor não olha para a carteira, para a posição social, para nada disso. O amor só precisa de duas pessoas dispostas a lutar juntas." Isabel concordou, os olhos brilhando com lágrimas felizes. "E nós lutamos, não foi? Lutamos muito." Miguel apertou a mão dela. "E venceríamos de novo, quantas vezes fosse necessário, porque você vale cada batalha." O sol foi se pondo sobre a Fazenda Esperança, pintando o céu com as mesmas cores douradas e rosas daquela primeira noite, quando eles tinham admitido o amor um pelo outro. E enquanto ficavam ali sentados, em silêncio confortável, Isabel pensou em como a vida era cheia de surpresas. Como um simples anúncio no jornal procurando um capataz tinha mudado tudo. Como uma decisão arriscada tinha se transformado na maior bênção da vida dela. E como o amor verdadeiro, quando é real, consegue superar qualquer obstáculo. Porque no final das contas, não importava que ela fosse rica e ele fosse pobre. Não importava o que as pessoas falaram ou pensaram. O que importava era que eles tinham se encontrado, se amado e construído uma vida bonita juntos. E essa era a única história que realmente importava. E assim, chegamos ao final de mais uma história que nos faz refletir sobre a vida e o amor. Se você gostou e quer continuar recebendo histórias como essa, se inscreva no canal e ative o sininho. E me conta aqui nos comentários.
Você já passou por alguma situação onde teve que escolher entre o que o coração mandava e o que a sociedade esperava de você? Como foi essa experiência? Compartilha com a gente, porque histórias assim precisam ser contadas e ouvidas. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte desta comunidade que cresce a cada dia. Você é muito importante para este canal. Até o nosso próximo encontro.